importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca no... CBN Campinas. 9h45, de volta com o CBN Campinas, direto de Piracicaba. Estamos no PSEG, aqui, onde acontece o Fórum Diálogos na Educação. É uma iniciativa do Instituto EP, idealizado como um espaço dedicado ao diálogo, à partilha, à experiência e à disseminação de boas práticas. E para conversar um pouquinho com a gente, Renata Coutinho Nogueira, que é gerente do Instituto EP, para contar um pouquinho mais sobre esse evento, que hoje, na verdade, é a soma de um esforço que começou muito antes, né, Renata? Bom dia. Bom dia. Exatamente. O evento hoje, a gente brinca que o ano do fórum, ele começa sempre no meio do ano, né? Então, a gente começa... quando a gente encerra uma edição, a gente já começa a fazer a próxima. Então, a edição desse ano, na verdade, ela começou em julho de 2024 a ser pensada. Então, a gente, como é um fórum de diálogos, a gente leva muito isso a sério. Então, a gente faz uma série de rodas de conversas em diversos municípios. A gente conversa com professores, com coordenadores, com as secretarias de educação, com as diretorias de ensino. E o tema de cada edição, ele é tirado dessas conversas. Então, são os próprios professores que trazem pra gente o que está acontecendo na sala de aula e o que eles gostariam de escutar. Digamos, as dores também e os desafios, né, que eles encontram em todo o processo. E a temática desse ano é muito importante. A gente fala que é algo nato, nosso, né, mas como a gente precisa ir aprimorar essa humanização, né, esse olhar mais individual também com quem a gente se relaciona. Sim, o tema Humanizar para se Entender esse ano, ele veio muito nas rodas, porque quando a gente conversava com os professores, surgiam algumas temáticas transversais que a gente vai abordar no fórum, mas era sempre, assim, falando da tecnologia, por exemplo, mas e o humano? Né? Assim, a tecnologia é importante, mas e esse humano? Esse humano que está por trás da tecnologia? Ou o clima, olha, tem aqui uma questão, a gente precisa olhar para os alunos nas salas de aulas, está muito quente, né? A gente passou um verão muito quente, então a gente precisa olhar para isso. Então, foi muito nesse foco da gente olhar para o humano, a gente olhar para as pessoas antes das coisas. Aí você pontuou a questão da tecnologia, a questão climática que impacta diretamente nesse aprendizado, ou esses extremos que são também algo que reflete na vida social desses alunos. Mas tem outras temáticas também fundamentais, ainda mais depois do período de pandemia e que vem sendo discutido, né, que é a saúde mental, e isso de alunos e de educadores. Sim, a saúde mental foi também um item que apareceu muito nas rodas e nas conversas, inclusive, na verdade, né, a gente já faz essas rodas há alguns anos, né, nas edições do fórum. A saúde mental, ela era falada pelos professores, mas pela primeira vez nessas rodas eles falaram abertamente a palavra saúde mental. Então, assim, é uma preocupação mesmo, né? Então, relataram pra gente essa preocupação. E também a questão da escuta afetiva, que casa, né? Então, assim, quando eu tenho uma escuta afetiva, quando eu recebo uma escuta afetiva, isso contribui para a minha saúde mental. E aí, diante desses desafios, também buscando na prática o que tem mudado essa realidade. E aí vem o concurso dessas boas práticas na educação, né? Sim, o concurso, ele vem para premiar, né, boas práticas, porque a gente sabe dos enormes desafios, né? Mas, assim, a gente também precisa olhar para aquilo que já está sendo feito. E muitas vezes você tem diversos projetos maravilhosos em escolas que, às vezes,
elas alteram, mudam aquela realidade de algum problema que está acontecendo. Então, é jogar luz para essas boas práticas. Então, essa é a ideia do concurso e a gente está muito feliz, assim, esse ano, né? Quando está acontecendo o evento, daqui a pouco a gente vai ficar sabendo quem foi o vencedor. Então, a gente está muito feliz, assim. E uma das temáticas também é a relação dos alunos, dos professores e alunos, mas aqueles alunos com necessidades especiais, né? Aqueles alunos deficientes, os neurodiversos, né? Que é algo também que precisa ter uma inclusão maior. Sim, esse também foi uma outra temática que apareceu muito, a questão tanto da acessibilidade quanto da inclusão. Os professores, eles sentem às vezes assim uma necessidade de um apoio maior, né? Eu acho que assim é muito importante a gente colocar aqui que os professores, ao desejo de acolher, de estar junto, mas é no sentido deles estarem preparados para esse acolhimento. Então, esse foi um assunto também que apareceu e que será abordado hoje aqui no fórum. E o interessante é que isso é muito voltado para as escolas públicas, né? E essas referências muitas vezes acontecem dentro desse ambiente. Sim, o fórum, a gente diz, é um fórum de educação, ele é aberto para a comunidade escolar como um todo, mas o pensar dele é feito para as escolas públicas. E agora pensando, né? Você disse que sempre no meio do ano já começa esse diálogo para o ano seguinte. Vocês já estão se organizando também para essa discussão que vem? Olha, a gente brinca que termina o fórum na quinta, na sexta a gente descansa, todo mundo recupera e na segunda-feira a gente já começa a trabalhar, né? Olha, isso aqui deu certo, isso aqui a gente já precisa pensar na temática do ano que vem, então aí tem todo um trabalho lá para agosto, setembro, onde a gente começa a fazer essas rodas de definição de tema, a gente faz essas rodas, define os temas, e aí no começo do próximo ano é onde a gente faz rodas para validar esse tema, para tirar essas subtemáticas também que apareceram muitos, para validar algumas coisas. Então, ele é um trabalho anual mesmo. Agora, esse momento é de curtir, porque tem uma série de atividades acontecendo, inclusive nesse momento, com transmissão simultânea pelo G1, né, com palestras de referências, inclusive, na educação. Sim, o fórum a gente começa agora com uma palestra de abertura da Elisama Santos, com esse tema Humanizar para se Entender. A gente gosta muito nessa palestra inaugural trazer alguém que fale, contextualize esse tema, né? Então, que traga esse tema, contextualize, pessoas que tenham identidade com a educação, mas que não necessariamente sejam educadores, assim, de estar ali na sala de aula, até para trazer uma visão um pouco diferente, né? A Elisama, ela é psicanalista, ela escreveu vários livros, então trazer uma outra visão. E depois da palestra, a gente vai para uma mesa redonda, onde aí a gente traz alguns especialistas desses 4 assuntos que a gente comentou, né? Saúde mental, escuta afetiva, acessibilidade e inclusão, clima e a questão da tecnologia. E aí a gente trouxe cada um para abordar um pouco mais e aprofundar um pouco mais esses temas. E aí a gente traz pessoas assim também ligadas à área de educação, também educadores, pessoas que estão ali nas universidades, nas salas de aula, para aprofundar o tema. Momento de aprender e replicar esses ensinamentos. Exatamente. Renata Coutinho Nogueira, muito obrigada por estar, parabéns pela iniciativa e bom evento. Obrigado. Renata Nogueira Coutinho é gerente do Instituto EP. Ela comentou, né, sobre as discussões com especialistas. E a